Paz do Senhor. Amém. Um feliz e abençoado. Semana de comemoração das mães. Quantas mães nós temos aqui hoje? As que não são vão ser, né? Não? Ah, eu até assustei. As que não são vão ser. Talvez a gente tivesse que falar especificamente sobre as mães. Mas a gente acabou optando por falar sobre um tema que está muito relacionado à mãe, que chama-se decepção. Como você se proteger disso, né? Tem uma historinha que deve ser conhecida por todos vocês, que diz que uma mãe, cansada de tantas besteiras que o filho fazia, ela mandou construir um coração de madeira e encheu esse coração de prego e pendurou na sala. E o filho, quando chegou em casa e viu aquele coração cheio de prego, falou: mãe, o que é isso? Isso aí é a representação do meu coração, meu filho. Por todas as coisas que você tem feito, você tem pregado esses pregos no meu coração. E o menino ficou muito angustiado, muito chateado, daí então ele começou a se comportar muito bem. Daí então ele passou a ser um menino fantástico, maravilhoso. E cada vez que ele ia melhorando, a mãe ia tirando os pregos. A mãe foi tirando os pregos, e ao final do último prego, ele vira para a mãe e fala assim: mas mãe, e esses buracos aí agora? Não, meu filho, os buracos vai ter jeito de resolver, que são as cicatrizes. Mas a gente sabe que se nós estivermos na presença de Deus, se nós estivermos com Deus no nosso coração, essas cicatrizes vão desaparecer. E é isso que a gente vai falar hoje. Como você se proteger do processo das decepções. Eu, particularmente, esta semana, passei por um processo de decepção muito grande. E, quando eu me vi, eu estava afundado no poço e foi estudando para preparar esse estudo que eu me libertei, porque eu tomei a consciência do quanto eu estava distante de Deus. Nós precisamos prestar muita atenção, porque se afastar de Deus é muito fácil. E a maioria das coisas que nós sofremos, a maioria das coisas que nós carregamos no nosso coração, começa no bom pesado da decepção. Quem aqui nunca se decepcionou? Será que alguém seria capaz de dizer assim: eu nunca me decepcionei? Agora, a segunda pergunta é: com quem você já se decepcionou? E nós vamos ver que a decepção, ela se dá com aqueles que estão ao alcance do nosso braço. São aqueles que estão mais próximos. Aqueles em quem nós depositamos um índice maior de expectativa, de confiança. Ou seja, as pessoas que nós mais amamos, as pessoas que nós mais depositamos esperança, são aquelas que nos decepcionam. E o único motivo porque as pessoas nos decepcionam é porque nós esquecemos que elas são humanas. Nós temos uma mania de olhar para as pessoas e querer que elas sejam verdadeiras manifestações de Deus. Mas nós mesmos, muitas vezes, não nos colocamos verdadeiramente como manifestação de Deus. E aí começa o choque, aí começa a confusão. Nós vamos buscar quais são os antônimos para decepção. Qual é o contrário de decepção? E o contrário de decepção é alegria, comprazimento, deleite, gosto, satisfação, regozijo, prazer, gozo, agrado, contentamento, deslumbramento, fascinação, entusiasmo e fascínio. Mas tem uma palavra que chamou minha atenção como antônimo de decepção, e é encantamento. E aí a gente começa a pensar que decepção seria um desencanto, seria quando acaba o encanto. Às vezes nós ficamos encantados demais pelas pessoas, pelo que elas mostram, pelo que elas se apresentam, e a gente fica encantado, fica babando, como diz o outro, babando colorido. E de repente, em algum momento, alguma coisa sai do eixo. É como aquela porta de banheiro, igual lá de casa, que sai do trilho toda hora, e a gente não presta atenção e não manda arrumar. O tempo todo isso vai estar acontecendo. Todas as pessoas tendem
a nos decepcionar. Todas as pessoas tendem a fazer uma feridinha no nosso coração. Por quê? Porque nós assim estabelecemos, por olhar para as pessoas e ver nas pessoas o que elas não são verdadeiramente capazes de nos dar. E o pior de tudo, decepção vira mágoa, e mágoa vira câncer. E dói muito. E dói muito. Nós temos hoje, eu tenho falado isso aqui, nós temos hoje mulheres com problemas no ovário, no útero, e tudo começou num processo de decepção. Nós temos hoje homens com problemas de próstata, com problemas de impotência, com problemas estomacais, intestinais, as pessoas com as mais diversas ordens de desarmonia que começaram num ponto de decepção. Faça um exame de consciência aí agora e você vai ver que em algum momento da sua vida houveram várias decepções, mas algumas delas foram mais fortes. E essas mais fortes, elas continuam a ser alimentadas. A gente costuma chamar isso de pulsão. No nosso inconsciente fica pulsando aquela porcaria, aquele problema. E toda vez que acontece uma coisa parecida, o gatilho dispara. E a gente lembra e ressignifica a condição ruim. E ressignifica a dor e ressignifica a decepção. Nós o tempo todo estamos alimentando aquilo que nos faz mal. Por quê? Por um motivo muito simples. Porque nós estamos sempre afastados da luz. Quanto mais próximo da luz eu estiver, menos chance de me decepcionar eu vou ter. Mas infelizmente, a gente tem uma mania miserável de virar as costas para a luz. Quando eu viro as costas para a luz, na minha frente vai ficar o reflexo da minha sombra. E aí começa a escurecer. E todos nós fazemos isso. Não é coisa de um ou de outro, não. Naturalmente a gente faz isso. Eu tenho falado no curso da vida que a coisa mais difícil que existe neste mundo é confiar em Deus. Como é difícil confiar em Deus? Deus, desde o primórdio, vem mostrando quando Ele é bom, quando Ele é poderoso. Ele vem operando milagres. Eu tenho certeza que cada um aqui tem uma gama de milagres para contar, para falar sobre Deus. O paulista agora acabou de sofrer um acidente, foi cuspido para fora do carro, acabou com o carrinho dele e ele foi para o chão, só ralou o cotovelo. Machucou mais alguma coisa, paulista? Nada. Inteirinho, a roda do carro passou um palmo da cabeça dele. Ou seja, isso é o que, gente? Isso é a mão de Deus, isso é o poder de Deus agindo. Toda hora Ele mostra para você: ei, eu estou aqui. Principalmente a turma que anda nas suas rodas. Principalmente nós que estamos em cima de uma moto, Deus está sentado na garupa o tempo todo. Quem aqui não fez uma besteirinha no trânsito? Quem aqui não dá uma descuidada? Quem aqui finge que não vê? Só o terrível, né? Só o terrível que faz isso. Mas é terrível porque ele é da Terra, né? Que se ele fosse de Marte, ele era martível. Ele é da Terra, é terrível. E eu convidaria você para abrir sua Bíblia, no livro de Jeremias, capítulo 17, no versículo 5 ao 9. Jeremias 17, capítulo 5, versículo de 5 a 9. Está escrito assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem. E faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Maldito o homem que confia no homem. Ele será como uma tamargueira. Tamargueira é uma árvore muito interessante. Ela dá no deserto, ela dá sozinha, ela dá na seca, no sol, e o mais fantástico,
ela dá tâmaras, ela dá uma espécie de tâmaras. Essas tâmaras caem no chão, são assadas ou cozidas pela terra quente, e aí elas ficam doces. Olha, presta bem atenção nisso. Ela está lá, quando ela está na tamargueira, que a tamargueira está sozinha, ela é azeda, sem graça. Quando ela cai no chão e ela é cozida ou assada, ela fica doce. E a maioria, eu acredito que a maioria dos frutos da tamargueira acaba se perdendo, porque não é toda hora que tem gente passando ali para poder consumir esses frutos. Ou seja, a tamargueira está sempre só, está sempre abandonada. E ela dá os frutos na esperança de que alguém venha, mas não vem ninguém. Ninguém vem. A pergunta que você deve fazer agora é: nas suas relações, você tem dado, vendido ou emprestado? Como é que você tem se relacionado com as pessoas? Você está dando amor? Você está vendendo amor? Ou você está emprestando amor? Quando a gente dá, a gente não espera nada de volta. Quando a gente empresta, a gente quer receber aquilo mesmo de volta. E quando a gente vende, a gente põe um valor. Como é que você tem norteado as suas relações? Como é que tem sido a sua relação dentro de casa, com os amigos? Nós sabemos que os motociclistas literalmente são uma família. Literalmente os motociclistas são uma família, e alguém essa semana conversando comigo chegou a comparar os motociclistas com a maçonaria. A maçonaria tem um ponto de compromisso, mas a irmandade e o compromisso que nós temos uns com os outros. Mas será que todos os motociclistas são assim? Você tem sido assim? Será que todo mundo honra o colete que tem? Será que de repente alguém precisando, você vai acolher, você vai atender? Como é que você tem feito isso? E quando você atende, você acolhe, vamos supor que tem um irmão atravessando por Goiânia, vindo de outro estado, e passa por qualquer problema, e você auxilia, e no dia que você passar na terra dele, ele tem a obrigação de te atender? Ele tem a obrigação de cuidar de você? Ou não? Como é que você enxerga isso? Você enxerga no princípio de simplesmente doar e se dar e pronto? Buscando a história do amor verdadeiro, buscando o compromisso verdadeiro? Por que os casais hoje vivem em desarmonia? Porque eles não se dão mais. E aí a decepção é constante. Eu espero que o outro faça o que eu estou pensando. Como que eu vou adivinhar o que calado quer? Como que eu vou adivinhar o que está no seu coração se você não colocar isso para fora? E aí as decepções vão aumentando, as decepções vão crescendo, e cada vez mais vão ficando mais grossas. A casca, o caminho, tudo fica difícil. Tudo fica difícil. Como você tem se colocado diante disso? Como você tem se comportado? Os pais esperam demais dos filhos, os cônjuges esperam do outro, os amigos esperam do outro, nós esperamos de Deus. E a pergunta que eu quero falar também é: você já se decepcionou com Deus? Você já se decepcionou com Deus? Feliz aquele que nunca se decepcionou com Deus. Mas se a gente fosse fazer um levantamento estatístico, a maioria de nós já se decepcionou várias vezes com Deus. Primeiro que o nosso tempo é diferente do tempo de Deus, e a gente exige, eu quero agora, Deus, como se a gente estivesse exigindo para nossa mãe e para o nosso pai. A gente bate o pé no chão, eu quero agora. Mas o tempo de Deus é diferente, o prazo de Deus é diferente. E aí a coisa não acontece do jeito que eu quero, aí eu faço o quê? Eu empurro e me decepciono com Deus. Mas será que Deus também já se decepcionou com você? Será que em algum momento Deus olhou lá de cima e falou assim: olha só, Senhor. Já pensou Deus falando assim: meu Deus,
Será que Deus já se decepcionou com a gente? Agora, se Deus se decepcionou com você há 30 anos atrás, de lá para cá você tem se comportado, beleza. O problema é se você continua dando motivo para Deus estar decepcionado com você. E olha, o melhor de tudo é que a gente sabe qual é o ponto exato em que a gente está decepcionando Deus. A gente sabe onde a gente é cabeça dura, onde a gente é intransigente, onde a gente não quer ceder, onde a gente pensa que só a gente merece, onde a gente pensa que só a gente sabe, onde a gente pensa que ou é do meu jeito ou não tem de jeito nenhum. Quantos de nós pensam assim? Eu não gosto, eu não quero, eu não admito, eu não aceito, eu não vou, eu não faço. Quantos de nós sequer tira um tempo para Deus todos os dias? Nós somos capazes de passar horas com a namorada, horas com a moto. Tem gente que desmonta a moto toda, e lava, e passa escovinha, mas não é capaz de tirar um tempo para ficar orando, um tempo para ler, um tempo para estudar, um tempo para se fortalecer. E aí, as coisas não acontecem, os resultados não vêm, o sucesso fica distante. E aí você fica, poxa Deus, eu quero Deus. Como que vai acontecer? Você empurra, empirra e quer que Deus resolva tudo para você e você não faz o mínimo. Faça uma relação das coisas que você tem pedido para Deus ou que você tem esperado de Deus. E do lado, faça uma relação das coisas que você poderia fazer e você não faz. Eu desafio qualquer um dos que estão aqui a fazer essa lista e você vai ver que numa lista de 60, 50 pedidos, de 15 a 20 é responsabilidade sua, coisa que você podia fazer, coisa que você podia tomar à frente. E você está sentado de braços cruzados, esperando Deus tomar providência. E aí não acontece nada, porque Deus fica olhando assim, vai lá, pelo menos levanta do sofá. Não é tudo que dá para resolver com controle remoto. Aliás, o controle remoto é um veneno, né? E aí, ó, faz da barriga, né? PQD. Não, a sua não é controle remoto? Não, né? Na casa não tem. É um bambu, quando é pouco, está conta, né? Só põe no canal e fico vendo. Não troca mais, né? Não precisa nem gastar energia, nem para trocar. Gente, no mesmo livro de Jeremias, no mesmo capítulo 17, no versículo 9, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Quem é que está mandando no seu coração ultimamente? Quem é o dono do seu coração ultimamente? Você sabe responder isso para você mesmo? Quem é o dono do seu coração? O dinheiro, o seu trabalho, a sua moto, a casa que você está comprando, o sapato novo que você vai comprar, a festa que você vai, os bois, os bezerros lá da fazenda, né? Lá, vamos lá ajeitar as porteiras da fazenda. Quem é o dono do seu coração? O consumismo, a sua música, a sua fala, a sua palavra, o seu estudo, o seu curso. Quem é o dono do seu coração? O seu coração pode estar te enganando. Você pode estar sendo guiado por um dono que não vai te levar para onde você precisa ir. Você precisa urgentemente avaliar, identificar quem está dando as cartas no seu coração. No livro de Provérbios, capítulo 16, no versículo 23, diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E quando a gente escuta, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, a gente tem que lembrar que o coração da gente tem uma porta, e essa porta só abre pelo lado de dentro. Ela não abre pelo lado de fora. Então, se alguém entrou no seu coração e fez bagunça, se alguém entrou no teu coração e te decepcionou, foi
Porque você abriu a porta pelo lado de dentro, botou o tapete vermelho, preparou café e pão de queijo e convidou essa pessoa para entrar. Pão de queijo não, é sem pão de queijo. Você convida as pessoas para entrarem no teu coração e fazerem a maior desordem. E depois você se decepciona. Você quer ter direitos e ter razão, sendo que você é o único responsável por isso. Se nós formos mais à frente, no Provérbios 16, 9, diz: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Mas o Senhor só vai dirigir os passos do coração se você permitir. Se o seu rei hoje é outro, se o seu foco hoje é outro, se você acha que o mais importante é você focar no material ao invés do espiritual. O pastor Milton falou sobre família. E na hora que ele perguntou, quem gosta de família levanta o braço, todo mundo levantou. Todo mundo gosta de família, né? Só não sabe se é frito ou assado. Porque quando você lembra do cunhado, quando você lembra do irmão, quando você lembra da sogra, você lembra do desafeto dentro da família que você não deu conta de administrar, e que você não está tendo o menor interesse em chegar lá e pedir perdão, você não está tendo o menor interesse em chegar lá e restituir a harmonia da sua casa. Você quer continuar no meio da confusão, porque isso faz parte do teu ser, faz parte da tua história. Será que nós realmente gostamos da família? Você vai medir o quanto você gosta da sua família na mesma proporção em que a tua família te decepciona. Se você realmente gostar da sua família, ela não te decepciona de forma alguma. Agora, se você tiver sentimento de posse, a minha família é minha, eles têm que fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, porque é assim que eu quero, você vai se decepcionar o tempo todo. Isso não é gostar, isso não é amar, isso é sentimento de posse. No máximo isso é paixão. Mais à frente, ainda no livro de Jeremias, capítulo 17, no versículo 10, diz: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Se nesse momento Deus estiver esquadrinhando a nossa mente e o nosso coração, de que tamanho será o nosso prêmio? Se nós fôssemos estipular um prêmio 0, nada e 10, muito, de que tamanho seria o seu prêmio? 1,5 com louvor? Chegaria a 2? Como é que está o seu coração e a sua mente? Existe uma sintonia? A maior distância que existe no universo, gente, e a maior distância mesmo, é a distância daqui para cá. É o pensar e o sentir. É o precisar e o querer. Essa é a maior distância. Geralmente a gente fica só aqui em cima, a gente fica só flutuando, só na superfície. A gente não quer aprofundar, porque aprofundar dá trabalho. E a gente morre de medo porque a gente não consegue imaginar o que seria se eu entregasse o meu coração para Deus. O que seria se eu vivesse verdadeiramente conforme os mandamentos e os ensinamentos de Deus? Eu ia ter que parar de andar de moto, eu ia ter que parar de cantar, eu não podia mais namorar, eu não podia mais beijar. Será que é isso? Será que Deus ia querer que você abandonasse a sua moto? Lógico que não. Mas Ele vai querer que você pegue a sua moto e use a sua moto de forma talvez diferenciada do que você vem usando. Vai querer que você use a sua moto para situações mais gloriosas, ao invés de simplesmente ficar lavando a moto o dia inteiro sem fazer nada acontecer. Tem que ter um sentido na nossa vida. A minha moto é bonita, a sua moto é bonita para a gente poder chegar numa cidade e todo mundo ficar encantado e a gente ter a oportunidade de aproximar das pessoas e fazer novos amigos. E ao fazer novos amigos, a chance de falar de Deus, falar de Jesus, de abrir o coração das pessoas e se dispor a ajudar e a servir. Nós somos bonitos para isso. Mas
pessoas são bonitas com a responsabilidade de se aproximar das outras pessoas e fazer amigos com mais facilidade. No entanto, as pessoas se acham bonitas e se acham acima do bem e do mal e começam a prejudicar os outros. Como nós estamos nos comportando diante disso? Nós temos alguns exemplos na Bíblia de grandes decepções. Existia um profeta chamado Samuel, era um grande sacerdote, era um juiz, e ele fazia tudo pelo povo. Mas ele ficou velho. E quando ele ficou velho, ele indicou os 2 filhos para ajudarem no trabalho. E esses 2 filhos começaram a fazer um monte de bobagem. E o povo se cansou. E chegou lá e falou assim: Samuel, a gente quer um rei. A gente não aguenta mais. A gente quer um rei. Todo mundo tem um rei, eu quero um rei também. Naquele momento houve uma decepção de Samuel. E ele foi a Deus e comentou com Deus: Deus, o povo não me quer mais. Eles querem um rei. E Deus disse para ele: não fica chateado não, Samuel. A briga deles não é com você. A decepção deles é comigo. E aí a gente vai buscar várias historinhas em que o povo de Israel se decepcionava, espremia e botava Deus no canto da parede. E é interessante que Samuel, tendo problema com os 2 filhos, o antecessor dele, que era o Eli, também tinha problema com os 2 filhos. Ao ponto de Deus mandar dizer para ele assim: você vai morrer, você não bota seus filhos, não dá ordem para os seus filhos, não dá educação para os seus filhos. E ele recebe uma notícia que a Arca da Aliança tinha sido roubada, ele cai da cadeira e morre aos 98 anos. Também uma forma de decepção. Lá na frente, nós temos a decepção do povo, a decepção do pai com os filhos, a decepção de Samuel porque pediram para colocar um rei, e a própria decepção de Deus. E aí eu pergunto: tem um procedimento correto nesse caso? O que você acha que poderia ser feito? Acho que tanto Eli quanto Samuel podiam ter evitado muitas coisas. Talvez eles tivessem que orar mais do que eles oravam. E agora você pensa: 2 sacerdotes que viviam em oração talvez precisassem orar mais. E a gente que faz 5 minutos de oração indo para o carro, do café até no carro: Senhor, cuida de mim que eu estou com pressa. E tem uma turma agora que ora dentro do carro, que sabe que o carro vai ter engarrafamento mesmo no caminho do trabalho, e ora dentro do carro. E acha que vai funcionar. Só que não funciona. Você imagina Davi todo poderoso, Davi todo glorioso, voltando com uma vitória, voltando depois de uma batalha de vencer, bem alegre, feliz, vem à frente, trazendo a Arca da Aliança depois de um monte de confusão, vem alegre, cantando. Quando ele entra na cidade, a mulher dele está na janela, vai ser Deus, e se desencanta com ele. Quantos de nós já passamos por isso, né? Você chega em casa todo alegrinho: peguei, comprei uma moto nova. Cara feia na hora. Você foi gastar dinheiro com moto de novo. Você já não tem uma, já não tem 2. Não, bem, vou trocar minha moto, agora eu vou comprar uma 1000. Ah, pronto. 4 dias, no mínimo, a mulher dormir de calça jeans. Um zíper virado para as costas. X minúsculo. Quantos de nós já passamos por isso? Não, a mulher também passa por isso. Ela faz uma comida maravilhosa, faz aquele soufflé, e só de olhar o bicho murcha, põe na mesa, e o marido olha e fala assim: é só isso que tem. Só tem isso. E você não se dá conta que em 10, 20, 30 anos de casamento, isso vai acontecendo toda semana. E tem uma coisa pior do que tudo isso. De um pastor amigo nosso, o pastor Mário, já não ele existe ainda, ele está no sul, e ele dizia que não existe nada pior do que o feijão da falecida. O cara, quando tem um relacionamento, ele passa para o outro, tudo que a mulher fala assim: mas o feijão da falecida. E essa comparação é infernal. Gera o quê? Decepção em cima de decepção.
essas decepções poderiam ser evitadas? Você já pensou? A decepção se transformando em ressentimento. Você já ouviu falar em Esaú? Esaú chega com fome e troca a prosperidade da bênção da primogenitura por um pedaço de carne, por um cozido, porque ele estava com fome. Quantos de nós já teve na vida um minuto de bobeira? Esse foi o minuto de bobeira de Esaú. Não! Que isso, Jacó? Faz aí que eu vou comer. Pode ficar com a bênção para você. Ele achou que isso não ia dar em nada e deu. A decepção de Esaú foi muito grande, porque a mãe dele estava contra ele, ajudando Jacó a aprontar tudo isso. E você vai ver ao longo que Esaú nunca foi feliz. Se você for em Gênesis 27:41, diz: Esaú guardou o rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. Lá na frente diz assim: Esaú nunca foi feliz, embora tentasse por lhe ter faltado o arrependimento. Em Hebreus 12:17 diz: como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Ele chorou sangue e não teve de volta, porque ele trocou a bênção da primogenitura, como se fosse toda a herança do pai, por um pedaço de carne. E aí você fala assim: mas ele é muito bobo, o que é que vai fazer? Trocar tudo que ele tinha, toda a riqueza, por um guisadinho? Quantas pessoas lá fora estão jogando fora a saúde por um cigarro, por um copo de pinga? Estão destruindo os seus lares por uma noite no bordel? Estão destruindo a vida para olhar para o lado e se perder em adultério, perdendo verdadeiramente o valor família. Não existe uma sociedade forte sem famílias fortes. E não existem famílias fortes sem pessoas fortes. E como é que nós vamos ser fortes? Nos decepcionando a todo instante? Qualquer coisinha a gente empurra, qualquer coisinha a gente magoa, qualquer coisinha a gente zanga. Talvez o maior problema da decepção é voltar a confiar. Como eu disse aqui agora, é certeza que a coisa mais difícil desse plano é confiar em Deus. E a gente desconfia, a gente perde o encanto com Deus num dia, várias vezes. E a volta fica cada vez mais difícil. Voltar a confiar, voltar a crer, voltar a aceitar. Nós temos exemplos fantásticos através de Jesus. Jesus, caminhando, encontrou 10 leprosos, orou por eles e sarou os 10. Volta um para agradecer a Deus. Dos 10, voltou um para agradecer a Deus. O que Jesus fez? Continuou curando. Talvez se fosse eu, tivesse voltado só um, eu ia fazer: não faço nunca mais. Vou empurrar também. Bom, curei 10 e nem só voltou um, não quero saber mais. Jesus continuou curando. E o que é isso? É porque Jesus estava. Jesus não queria nada em troca. Jesus não estava esperando negociar as bênçãos de Deus. Precisou estar aqui. Você quer verdadeiramente? Você preparou o seu ninho, você preparou o seu coração, você está disposto a receber? Eu tenho. Eu tenho. É como colocar combustível na moto. Se a moto não tiver tanque, como é que vai colocar combustível? Ela precisa ter um tanque, um reservatório. Nós temos que estar prontos, temos que ter um reservatório para receber as bênçãos de Deus na nossa vida. Ao invés de ficarmos resmungando, reclamando e murmurando. Porque isso qualquer um faz. O convite que eu faço para você nessa noite, como motociclista, é que nós nos tornemos seres acima da mente.
Que nós nos tornemos capazes de verdadeiramente amar, compreender, entender e ajudar o próximo, sem querer nada em troca. Mas isso não pode ser só na rua. Não adianta ser lá na Paranaíba, não adianta ser na quarta-feira, não sei o quê, que falaram ontem, que até esqueci o nome, quarta-feira, o quê, né? Hã? Mas como é que eu vou chamar quarta-feira? Coisa. Não adianta você ser só um bonzinho na hora que você está no grupo, não. Você chega lá na Paranaíba, todo mundo é lindo, todo mundo sorrindo e tal, todo mundo feliz. Chega em casa, está de cara feia. Chega em casa dando voadeira na esposa. Chega em casa brigando com o marido. Chega a casa. Não. O convite é para que nós nos tornemos pessoas melhores. Coloca um cabide na porta da sua casa. Coloca um cabide no seu trabalho. E começa a separar os problemas. Não adianta levar a porcaria do trabalho para a sua cama. E não adianta levar a sua casa para dentro do seu trabalho. As decepções, elas se perdem. E você começa a misturar, você começa a julgar errado. Traga para o seu coração a responsabilidade de ser uma pessoa melhor. Mas começa onde? Na família. Nós precisamos reestruturar as nossas famílias. Cara, eu acho a coisa mais linda do mundo o motociclista acompanhado da esposa, da namorada. Parceria. Assim nós vamos poder ajudar muito mais gente. Vida de solitário não serve para nada. O sozinho só tem a vantagem no banheiro e não precisa trancar a porta. E olha lá. Tem mesmo. Tem as más línguas que dizem coisa pior. Outro exemplo importante na Bíblia, nós temos Paulo. Em Atos 15, Paulo se decepciona com Marcos e manda Marcos embora. Mas lá na frente, ele chama Marcos novamente. Ele perdoa. Ele abre o coração. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Não importa. E lá em Atos 15:39, eles tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Importa que em 2 Timóteo 4:11 diz: traga Marcos com você, porque ele lhe é útil no ministério. Perdão. Pai passou a decepção. Abriu o coração. Eu desafio qualquer um nesta sala hoje a avaliar o tamanho da sua decepção, seja ela qual for, e ver que o motivo pelo qual você se decepcionou com alguém é você, e não o outro. É você que é chato, é você que é implicante, é você que é enjoado, é você que é exigente, é você que é descuidado porque não prestou atenção. Só devemos confiar de modo absoluto em Deus. 2, nossa confiança no homem não pode nos afastar de Deus. 3, precisamos estar atentos ao bem que o outro pode nos fazer. 4, devemos transformar a decepção num caminho de volta para Deus. Amém. Decepcionou? Entende, estou afastado de Deus. Toda vez que você se decepcionar, você está afastado de Deus. Gente, olha, eu até arrepio porque eu passei isso essa semana. O pastor Wesley sabe. Graças ao bom Deus eu consegui dar a volta por cima. Minha esposa foi fundamental no processo. Eu chego em casa, procurando revólver, procurando metralhadora, eu vou matar todo mundo. Ela fala assim: sossega, menina. Aí você escuta um sossega, menino desse, você chega e esfria. Aí você para começar a pensar, né? Você tem que ter um choque. Você está louco, alucinado, você quer matar, você não aceita, você não admite. Aí alguém chega e você fala: sossega, menina. Graças ao bom Deus. Graças ao bom Deus, eu tenho alguém que vai lá e dá aquela furadinha.
Quando a bola está cheia demais. Porque quando a gente se decepciona, a gente enche a bola. Não, porque eu sou o todo-poderoso. E eu vou passar por cima mesmo. Que mané essa? Você não é ninguém. E se você quiser ser alguém, você tem que ser o menor. É a única forma de ser o menor. Fácil? Não. Mas é um trabalho. É uma constância. Mas não diga que você vai tentar, não, porque quem tenta, não faz. Diga que você vai treinar. Você está treinando constantemente, com compromisso, para o sucesso. Vamos treinar juntos. Em Jeremias 17, 7 e 8 diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é no Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Para completar, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8, diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Essa é a lei, essa é a ordem. E o que eu preciso para cumprir isso na minha vida? Salmo 55, que foi lido aqui no início, versículo 22. E essa é a chave para você se livrar das decepções. Salmo 55, versículo 22. Entregue as suas preocupações ao Senhor, e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha cair. Aleluia. Difícil? Difícil. Impossível? Não. Avalie o tamanho da dor que você sente hoje por estar ou ter sido decepcionado com alguém, e veja como será maravilhoso daqui para frente não sentir mais essa dor. Veja como será maravilhoso você conseguir dar um upgrade na sua vida espiritual, na sua vida familiar, no seu relacionamento com a sua esposa, com seus filhos. Domingo é dia das mães. Como disse o Solemar, vocês são convidados a trazerem as suas mães para vir participar do café da manhã com a gente aqui na igreja. Mas entende de uma vez por todas: dia das mães é todo dia. Por mais que a tua mãe azucrinhe a sua cabeça, por mais que a tua mãe te cobre, por mais que a tua mãe queira determinar o teu caminho, deixa ela falar. E para de querer nortear o caminho da sua mãe. Sua mãe pode estar aí com 50, 60, 70 anos, e você quer dizer para ela que hora que ela tem que fazer as coisas? Deixa ela fazer. Vai ser mais fácil. Ela não vai se decepcionar com você, nem você com ela. E quando ela quiser, realmente ela vai te pedir ajuda. E vamos aprender a ouvir. Porque quando as pessoas precisarem, elas vão chegar até nós e vão dizer: fulano, eu preciso de você. E você podendo, ajude. Se você não puder, viabilize a ajuda. Na pior das hipóteses, põe o joelho no chão e ora. Você vai estar fazendo muito. E dê o seu melhor. E zere todas as expectativas que você possa ter com relação a qualquer pessoa na sua vida. Mas zere mesmo. Não pense que, não ache que, não espere que. Porque isso não existe. Amém?